De maneira clara, não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro, existe um conflito geracional. As pessoas estão vivendo mais, naturalmente, e quanto mais as pessoas vivem, mais elas tendem a acumular não só capital, mas posições de poder. O cara pode estar no conselho de uma empresa, continuar presidente da própria empresa, ele pode ser presidente de um determinado partido político, ou senador para um determinado estado, representante para um determinado sindicato, ou seja, as posições de poder permanecem sendo ocupadas por essas pessoas, e conforme elas vivem mais e não passam o bastão para gerações mais novas, você fica com um problema em que as gerações mais novas, elas acumulam o trabalho, mas ela não consegue sentir a recompensa de ocupar as posições decisórias que alterem, vamos dizer, o curso da história de acordo com a perspectiva e visão de mundo delas. Então, a gente vê, por exemplo, até hoje a geração Boomer, que é uma geração que nasceu até o ano de 1964, 65, ocupando, vamos dizer, aqui no Brasil em especial, que o Brasil é um país extremamente conservador nas trocas geracionais, a gente vê, por exemplo, sei lá, o Caetano Veloso e o Chico Buarque continuando sendo as grandes referências artísticas do Brasil. Os presidentes de grandes partidos ou grandes figuras que decidem um jogo no Brasil. Um exemplo clássico, a gente pode botar, do Zé Dirceu no PT ao próprio Lula, que é presidente da República, ao Michel Temer. São todas figuras dessa geração. Você vai pegar ainda gente em conselho de empresa que pensa com essa lógica. Então, esse problema geracional, que ele ficou muito agravado, naturalmente, com o crescimento, vamos dizer, da adoração da expectativa de vida das pessoas, ele gera um conflito. E como o mundo ele se move mais rápido por conta da tecnologia, por conta de novos processos em que as coisas se alteram, as gerações mais novas, elas se tornam vítimas do processo, ou melhor, para ser mais preciso, reféns de um processo, só que elas não têm agência para alterar o processo em si. Então, essa demanda por espaços de poder, ela precisa ser transformada em ação. Porque senão ela vira frustração pura e simples. Se ela não vira ação, ela vira frustração. E a frustração já se deu em muitos termos. Quando a gente enxerga, por exemplo, homens jovens irritados, você tem a ideia do movimento Red Pill, o movimento Incel, eles podem ter até alguns pontos, mas em grande parte tudo aquilo é construído na base da frustração. Mesmo a mulher jovem solteira, quando ela se radicaliza, ela está na Europa agora defendendo a agenda pró-Palestina, em grande medida ela também tem essa frustração por não estar se realizando. Então, a ideia de permitir certas gerações de se realizarem é a premissa, ou uma das premissas fundantes do Partido Missão, que é, olha, as ideias, né, e os sonhos da geração Boomer, e aqui no Brasil os sonhos da geração Boomer são muito problemáticos, porque é uma geração que viveu o período da ditadura, portanto, a dicotomia entre ditadura militar versus guerrilheiros que supostamente sonham com democracia, essa dicotomia está presente até agora. Ela foi presente nas eleições do PT, ela esteve presente na eleição do Bolsonaro, como uma resposta dialética a isso, está presente agora, por exemplo... quartéis, né? Exato. Tanto a galera que foi para os quartéis para pedir uma intervenção militar inspirada em 64, quanto, sei lá, Márcia Tiburi se refugiando na Espanha, imitando, basicamente, larpando de Caetano Veloso, pedindo... Exato, estou fugindo da ditadura. Tudo isso é baseado numa sensibilidade que foi construída por essa geração. E, naturalmente, isso é ridículo, né? O mundo está encaminhando para inteligência artificial, automações, fim da ordem liberal internacional, e a gente fingindo que está em, sei lá, em 1975. É muito bom porque eu participei de algumas discussões dessas. Boa parte da militância nossa é da geração Z, e o espírito do tempo do que está acontecendo conosco é o espírito do tempo da geração Z. A geração Z é uma geração desesperada por dar significado no mundo, e ter significado e ter participação no mundo ao redor dele. Ou seja, a geração Z, ela quer solidez, especialmente o homem da geração Z, mas o próprio radicalismo da mulher da geração Z vai nessa linha também. O millennial, por ser turno, foi uma geração que acreditou o pacto que os boomers criaram era legal demais, e que ele tinha que dar andamento nesse pacto. Acho que o grande momento político dos millennials foi tanto a eleição do Obama nos Estados Unidos, quanto as revoltas coloridas que aconteceram nos anos subsequentes, do Occupy Wall Street, que foi até a Primavera Árabe, até 2013 no Brasil. E aí foi um sonho milênio em que eles tentavam fazer uma espécie de um revival do que aconteceu nos anos 60 nos anos 70. Novamente, porque o millennial, ele talvez se achasse um sucessor desse processo gerado pelos boomers. E o que aconteceu? Nada na prática, né? Foram revoluções meio falidas, foi tudo basicamente uma espécie de uma fingição estética, e é uma geração que está muito machucada, porque ela é uma geração que se sente traída. Não só porque fez faculdade e acabou não tendo as recompensas materiais, vamos dizer, dos estudos e dos sonhos que foram oferecidos para ela, até no sentido de que, politicamente falando, os sonhos que, em tese, a geração dela entregaria eram tudo farsa, né? Tudo se dissolveu no ar. Então, o millennial que está desiludido, ele é um parceiro dessa causa.
E esse é um cara que está, vamos dizer, sendo alvo de captura. Quando a gente viu, por exemplo, ano passado, na eleição municipal de São Paulo, o Pablo Marçal vindo com um discurso de prosperidade, ele estava falando basicamente pro millennial que não estava conseguindo construir patrimônio na vida. Sei lá, o cara fez administração ou relações internacionais na faculdade e estava trabalhando como Uber. O Marçal falava, olha, isso deu errado porque você estava com o mindset errado, tá? Se você tiver um mindset vencedor, isso vai se corrigir. Isso era voltado basicamente para essa geração. Então, o drama da geração millennial, ele precisa ser ressignificado. Eu acho que para as pessoas que elas nasceram online e não se tornaram online, não boomer, ou mesmo eu e você, a gente foi de uma geração que se tornou online. A pessoa que nasceu online, cada vez mais a condição dela enquanto ser humano é determinada pelo avatar, pelas experiências do avatar. Essas pessoas têm dores pelo que acontece com o avatar. Então, eventualmente, um avatar é cancelado. Veja, é um conjunto de pixels com uma programação treinada que foi cancelado numa tela. Você tá lá ainda vivo. Então o cara toma um cancelamento e ele sente fisicamente o cancelamento. A ansiedade, a dor, depois vem uma depressão. Eles capturaram aquele processo, só que o processo não importava tanto. Por isso que o Bolsonaro se livrou tão rápido da Lava Jato. E nunca foi sobre a Lava Jato. Nunca foi. O lance do Boomer era derrotar a esquerda. Vamos derrotar o comunismo. O lance era se vingar da Constituição que foi colocada em 88 pelos comunas e tal. O lance foi pegar aquelas frustrações que ficaram presas e represadas no imaginário dessas pessoas, porque na época não existia rede social, então você via a Rede Globo falando que a ditadura militar era uma ditadura, parênteses aqui, não tô aqui negando, mas eles juntavam todos esses elementos, só eu não achava, agora eu posso falar que eu encontrei pessoas, eu vou votar no meu capitão, e o capitão pensa assim, e os militares vão resolver. Então, foi uma última chance, né? Isto é, se tiver algum organismo, ou melhor dizendo, em qual momento que o organismo deixa de divergir e precisa ser expelido de dentro desse looping fechado? Porque eu vi recentemente que vocês expulsaram, ou ele saiu, não sei exatamente o que aconteceu, do rapaz de Curitiba, né? Bótega? Sim. Alguma coisa Bétega. assim. Bétega. Como é que funcionou? Como é que faz essa separação do momento que o cara... Porque a Apple era bastante autoritária, né, cara? Não sei se você leu o livro do Steve Jobs, a biografia escrita pelo Walter Isaacson, um maravilhoso livro. Ele era um cara muito autoritário porque ele partia do pressuposto de que se não fosse assim, a Apple, se fosse muito democrático, a Apple não conseguiria avançar porque tinham pessoas que conseguiam pautar melhor as decisões ali. E ele era uma dessas pessoas. Como é que funciona isso dentro de um movimento político que teoricamente abre espaço para divergência? Não sei se estou me fazendo claro em que momento... Não, você fez. Eu entendi tudo. Eu entendi. Olha só, há os espaços em que a discussão acontece e a formulação de ideias ela se choca e ela tem que fervilhar. Esse espaço é um espaço criativo, então ele é um espaço de caos. Esse espaço tem que ter pessoas muito diferentes. Então a gente tem o Orlando, a Aspecto Cinza e o Ricardo. Eu tenho um muçulmano tradicionalista debatendo contra um baiano católico de ultradireita, com uma ex-feminista ou feminista, vamos dizer, de uma linha conciliacionista, temas dos mais diversos. Vai sair muita faísca, mas se você consegue ter justamente um espaço criativo para que isso funcione, o que vai sair de lá e não, vamos dizer, não afete a estrutura principiológica que deu base a tudo, se torna uma política a ser validada. Então, tem que ter um ambiente criativo e caótico e ali as porradas vão acontecer. Onde não pode ter a porrada é na execução. Você não vai conseguir executar nada na porrada. Né? Então, se eu for montar um prédio e eu vou ficar divergindo na hora de botar o alicerce, não, o pedreiro quer fazer isso e o fulano não quer, aí vai dar errado. A execução não pode. A maior parte dos grupos políticos, eles ficam brigando na execução. Então você fica vendo os caras se matando no próprio partido, no parlamento. Não, eu vou fazer isso, não vou fazer. Não, eu vou fazer uma política pública assim, mas cedendo para a ideia assado. Cara, a tendência é que isso não funcione em nada na vida. Então, há o espaço da discussão, há o espaço do dissenso. Esse espaço está lá. É o espaço, dentro do nosso universo, está muito congregado naquilo que a gente chama de universo da Valete. Então, a gente publica as ideias, a gente publica as discussões, mas depois há a tomada das posições. E essa tomada das posições vai se dar, vamos dizer, de uma maneira bem direta do ponto de vista administrativo. Aí tem que ser meio Steve Jobs. Cara, é para fazer assim. Se não quer fazer assim, vai fazer em outro lugar. Aqui é para fazer assim. Então, certas decisões que a gente tem, certas estratégias que a gente toma, o público entende rápido. Aí quando um político não entende, aí o político tem, não, eu tenho uma outra estratégia, eu tenho um outro plano. Se o plano não for brilhante e não foi pensado por pessoas em geral mais inteligentes do que ele antes, provavelmente o plano ou é uma porcaria ou ele só está sendo oportunista. Ou em geral é os dois. Então, o caso do Bétega, né, para dar um exemplo
clássico, né? Nós temos uma posição muito clara, nós queremos ter mandatos muito técnicos e efetivos. O Kim é o referencial do mandato ideal nosso. O Kim é um cara muito popular, altamente propositivo, e você consegue botar ele num podcast divertido para falar de maneira leve sobre política, a colocar ele num debate extremamente sério com juristas ou com engenheiros falando sobre licenciamento ambiental. Para mim, o Kim é o cara quintessencial, o político ideal nosso, o parlamentar ideal e a referência como todos os nossos têm que agir. Se surge um parlamentar, que foi o caso do Beto, que ele ganha a eleição e fala, agora eu quero divergir, estou com uma ideia aqui, e se eu não precisar protocolar muito projeto de lei, não fizer muita atividade parlamentar porque não dá view, não dá like, e eu dou uma acenada com o Bolsonaro ali, que eu ganho seguidores, eu fico competitivo em termos eleitorais. Se a gente fosse muito democrático, a gente fala, não, tá aí, vamos atuar com essa estratégia dele, pode ser uma estratégia boa. Mas nós não somos. A gente, não só eu não sou, como os próprios funcionários do gabinete dele eram assim. Então o chefe de gabinete e os membros do gabinete falaram, cara, você está traindo o nosso projeto. E aí eles expulsaram ele do movimento e ele falou, mas eu vou demitir vocês. A gente vai pedir demissão antes. E eles pediram o boné. Então, os 9 pediram o boné, pediram demissão, por crença, de fato, no ideário do projeto e na fórmula do projeto. Porque não é que assim, a gente não. Em política é sobre poder. Não dá para ficar falando apenas em ser idealista o tempo todo e não alcançar o poder. Se eu sou idealista e faço coisas que não me permitem chegar numa posição de poder para realizar essas ideias, significa que eu sou eventualmente meramente vaidoso e quero ficar só fazendo demonstração pública de virtude. Então, não é só que a gente acredita porque é o certo, mas a gente acredita na nossa fórmula porque ela, no long run, ela vai vencer a fórmula dos adversários. Ela não nos vai permitir chegar ao poder. Então, eu sei que um cara como o Nicolas, ou vários caras que são ex-MBL, eles crescem mais rápido. Eles crescem mais rápido. Tem uma forma de crescer rápido sendo de direita que é muito óbvia na política brasileira. Tem um puxado de saco no Bolsonaro, grudando no Nicolas, xinga o MBL. Tem lá, você vai crescer. Beleza. Mas você vai fazer o que com isso? Você adquire um primeiro público formado por pessoas meio débeis que te vê como um cara que entrega um espetáculo político. Você não ganha militante, você ganha fã. Então você é um influencer, você não é um informador. Você não forma opinião, sua opinião é formada pelo algoritmo. Então você fala assim, o que vai dar audiência? Quem eu xingo hoje? Você não consegue atrair pessoas inteligentes para trabalhar para você. E mais, as pessoas inteligentes, os tais trendsetters que a gente falou no começo, eles já estão cansados, né? Eles começam a ver que certas fórmulas se repetem, que não dá em nada, e aí eles começam a se cansar. E você fica basicamente popular com várias pessoas que não são influentes ou têm posições decisórias ao redor de você. Que o Nicolas é muito óbvio. O Nicolas, ninguém realmente inteligente vai ouvir um vídeo e falar, poxa, tenho algo a aprender com o que ele disse aqui. E aí ele não consegue montar um grupo que vai ocupar posições de poder também não eletivas. Então ele não vai ter um juiz de direito que pensa como ele não vai ter um economista, um presidente do banco. E aí você não chega e exerce poder. Pode até ganhar uma eleição, mas não exerce poder. Então, no long run, a nossa estratégia é muito mais inteligente, porque ela atinge as pessoas. Ela é popular, mas ela atinge as pessoas sérias também. E essas pessoas passam a dialogar com o projeto e elas passam a entender que o nosso projeto teria capacidade, no momento certo, de vencer, mas não apenas de vencer e governar. Hoje, ser popular, você